Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu interesse na palestra Introdução ao Marketing Farmacêutico. Meu objetivo aqui é tornar você mais competitivo nos processos seletivos dos laboratórios farmacêuticos, por isso eu trouxe uma amostra grátis do método RepPharma. Afinal, quem não quer um bom emprego? O que eu preparei para vocês hoje aqui é muito simples. Falar um pouquinho sobre o mercado farmacêutico no Brasil, modelos de negócios no setor, funções na área comercial e, especialmente, o que eu acho que é o mais importante para o seu caso, como ingressar no setor. E agora vou me apresentar rapidamente. Essa aqui é a minha formação acadêmica. Trabalhei mais de 20 anos em grandes laboratórios farmacêuticos, onde desenvolvi carreira. E desde 2010 estou focado em desenvolver pessoas como você a ingressar no setor farmacêutico e a desenvolver carreira exatamente como eu fiz. E sem dúvida, o meu maior legado para o setor é ter escrito o livro Fundamentos da Propaganda Médica, que é um guia completo para quem quer ingressar no setor e por isso é a base do método RepPharma. Sobre o tema de hoje, começando com o mercado farmacêutico no Brasil, vamos entender primeiro o conceito, marketing, categorias de produtos e os segmentos principais. Mercado existe em qualquer cidade do mundo, é um conceito muito simples. Basta você chegar numa cidade antiga, na Europa especialmente, nos Estados Unidos é mais difícil, mas na Europa existe o Marktplatz, que é a praça do mercado, onde pessoas fazem transações para consumir produtos que são oferecidos nesse local. Já o conceito de mercado farmacêutico, que eu acho que é o que interessa mais a você, a pergunta é, os mercados estão mais ou menos competitivos? Basta olhar o segmento farmacêutico, né? A gente tem pessoas fazendo transações em determinado local e esse local, você percebe nas grandes cidades, cada vez mais farmácias numa disputa acirrada por esses consumidores. Por que o mercado farmacêutico está crescendo tanto? Por que existe farmácia só abrindo, não tem farmácia fechando? É isso que eu vou analisar com vocês. Para começar, vamos analisar primeiro a questão dos dermocosméticos, né? O que acontecia em 2004? Eu trabalhava muito perto de um shopping que tem essa farmácia lá até hoje. Naquele momento, eu já estava trabalhando com dermocosméticos e eu bati uma foto dessa parede. Repara na quantidade de fabricantes. Outro dia eu passei por lá, tomei um susto, porque a mesma parede tem muito mais fabricantes. Isso mostra o quê? Uma evolução do setor, até porque a parede não aumentou. O que diminuiu foi o espaço para cada fabricante tradicional, inclusive com novos entrantes que não estavam aqui naquela primeira foto que eu mostrei para vocês. Então, essa é a dinâmica do mercado. Cada vez mais novos fabricantes buscam os mesmos consumidores. Essa já é uma foto de frente da parede, que aparece aqui várias empresas que não estavam naquela primeira foto. Pegando o conceito do Nizam Guanais, que é um publicitário muito famoso no Brasil, ele diz o seguinte: conteúdo sem marketing é burrice e marketing sem conteúdo é picaretagem. O que quer dizer isso, né? Qual é o resumo disso? É muito simples. Se você tem um bom produto e não promove, você está perdendo dinheiro. Mas se o seu produto só tem embalagem e não tem conteúdo, você é um picareta, esse produto não vai muito à frente. Então, no marketing em geral, existe uma grande disputa pela atenção do consumidor. Quando a gente olha para essa foto, a gente não sabe para onde olhar, porque tem muita informação ocorrendo e as grandes marcas em Wall Street procuram exatamente isso, capturar a atenção. Vamos agora para a evolução do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Isso, inclusive, foi questão já de processo seletivo de laboratório. O que é PIB? É a soma de todas as riquezas produzidas em determinado país, em determinado tempo. Quando a gente coloca aqui no ponto de vista anual, a gente percebe que o Brasil tem uma grande oscilação de sobe e desce com relação a tudo que é produzido aqui e que mostra que o Brasil está em crise. Agora, repara bem nesse número aqui de 3,10% de crescimento no último ano. Porque quando a gente coloca o mercado farmacêutico no Brasil em bilhões de reais, a gente percebe que não tem oscilação nenhuma, pelo contrário, é um crescimento contínuo. E eu posso falar para vocês com muita segurança, porque trabalho há 35 anos nesse setor, acompanhando esses números bem de perto, eu nunca vi o setor farmacêutico subir e descer. Desde que eu entrei até hoje, o setor farmacêutico só cresce. E já a gente vai falar os motivos pelos quais isso está ocorrendo. Não é por acaso.
Repara aqui, os índices de crescimento de 13%, 19% e mais 15% somam, nesses 3 anos, 55% de crescimento no faturamento real dos laboratórios. Qual o setor que, durante a pandemia, conseguiu uma alavancagem tão forte? Eu não conheço. Se você souber, escreve para mim que eu vou achar interessante essa comparação. E aí, quando a gente compara o PIB Brasil, a soma das riquezas totais da economia, com o setor farmacêutico em termos percentuais, para colocar na mesma base, parece uma covardia. Porque enquanto mostra aquela oscilação, os percentuais do mercado farmacêutico estão muito acima de qualquer resultado da economia brasileira como um todo. E com isso, eu quero mostrar quais são os fatores de evolução desse mercado, porque eles estão aí. Eles não são somente conjunturais, eles são estruturais e são baseados em 2 motivos. Primeiramente, a quantidade de brasileiros cresce ao longo do tempo e somente a partir daqui de 2050 ele se estabiliza e vai começar a morrer mais brasileiro do que nascer. Porque até então é uma população jovem que vai crescendo ao longo do tempo, mas aqui se estabiliza. E vocês podem reparar no próximo gráfico de demografia que essa população já foi mais jovem. Ela está envelhecendo rapidamente. Por quê? Essa base aqui vai se estreitando, com as mulheres tendo cada vez menos filhos e a população envelhecendo como um todo. É comum hoje nas famílias você ter gente com 90 anos. Daqui a 10, 20 anos vai ser comum ter gente com 100 anos nas famílias e assim vai. Agora, além dos fatores estruturais, existe um fator conjuntural, porque durante a Covid, muitas pessoas doentes crônicos começaram a se tratar melhor. E com isso, hoje em dia, por exemplo, existe um reflexo real nos medicamentos isentos de prescrição, porque qualquer dor, qualquer resfriado, qualquer gripe, a pessoa vai correndo na farmácia para comprar esses medicamentos isentos de prescrição e também esses doentes crônicos começaram a se tratar melhor. Sem falar daquelas pessoas que ficaram deprimidas ou ansiosas demais durante a pandemia e também começaram a se tratar melhor. Falando também dos dermocosméticos, que eu já coloquei para vocês a situação de mercado. E agora vamos entender o que é o mercado farmacêutico por canal de vendas, de onde vem aqueles 182 bilhões de reais. Basicamente, existem 3 grandes segmentos. Esse em azul aqui é o principal das farmácias, a venda que ocorre em cada ponto de venda. Depois a venda hospitalar e, por último, outros, que é o mercado pet, é o mercado de deliveries também, que não é nenhum nem outro, está tudo colocado aqui nesses outros. Entendendo melhor sobre os produtos do mercado farmacêutico. Essa é uma pergunta interessante que eu faço para os alunos. Quantas cores de tarjas existem no Brasil? Originalmente, até os anos 60, era tudo sem tarja. Depois, a Anvisa obrigou a colocar tarja vermelha em produtos de prescrição. Como não deu muito certo, as pessoas continuaram comprando por procura espontânea, a Anvisa obrigou a colocar tarja preta, que é chamada dos produtos controlados, a grande maioria com receituário azul. E mais recentemente, ou seja, em final dos anos 89, início dos anos 90, surge a novidade da Anvisa obrigar os laboratórios a incluírem tarja amarela nos genéricos, inclusive as combinações também com os produtos que já tinham tarja. Falar sobre os top 5 laboratórios, Quais são eles? Primeira coisa, faturamento em bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Eurofarma está em primeiro com 5,8, depois a UHC com 5,4 bilhões, praticamente empatado com a MS com 5,3, Novo Nordisk, por conta de 2 produtos, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, com 3,9 bilhões, e a Sanofi com 3,3, tem uma briga boa aqui pelo topo do ranking do mercado farmacêutico nacional. Já a Eurofarma, para a gente entender então onde esse líder atua, ele atua em medicamentos tarjados, medicamentos sem tarja, os genéricos, área hospitalar, oncologia, governo, produção para terceiros e, finalmente, exportação. Resumindo, onde tem medicamento, um laboratório gigante como a Eurofarma está por trás. Agora, passando para o modelo de negócios do setor. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, existem milhares de pesquisadores no mundo inteiro buscando soluções terapêuticas para a área da saúde. Quando eles finalmente conseguem descobrir algo realmente relevante e importante para a sociedade,
Isso é entregue para a indústria farmacêutica, que vai produzir em larga escala e vai comercializar. O elo entre pesquisa e a prescrição é justamente o representante. É uma pessoa altamente capacitada e treinada para chegar até o médico e entregar ciência. O representante não inventa informação. Ele tem que entregar um script do laboratório que é baseado numa publicação científica e, a partir daí, o médico, entendendo que aquilo é a melhor opção terapêutica para o seu paciente, ele prescreve aquele determinado produto. Quais são os top 5 produtos do mercado farmacêutico de prescrição, que é o mercado onde está o maior volume de investimento do setor? Esse produto chamado Ozempic, e eu não vou nem falar a indicação aqui para não estimular o autoconsumo, ele está com vendas hoje anuais de 2,5 bilhões de reais. Você ouviu bem, um produto, uma caixinha de medicamento somado ao longo do ano, vende 2 bilhões e meio de reais por ano. Em segundo lugar, vem outro aqui que é para diabetes, ele vende só 600 milhões, coitado. Está muito longe do primeiro colocado, porque esse aqui é um fenômeno mundial de vendas, pegou o laboratório Novo Nordisk e disparou a vida desse laboratório. Em terceiro lugar, o Saxenda, que curiosamente é do mesmo laboratório. Depois, Zigduo, que está indo muito bem também. E, finalmente, o Venvance. Eu não vou falar as indicações porque não importa. O importa é para vocês verem a ordem de grandeza desse mercado, onde caixinhas de medicamento conseguem atingir vendas que muitas montadoras, produzindo veículos muito maiores, com preço unitário muito maior, também não conseguem. Bom, passando agora para as funções da área comercial, que é a nossa área de maior expertise dentro do método Rap Pharma. Quais são as principais funções? O promotor de vendas, ele faz visita em farmácias. Ele não visita médicos, porque quem visita médicos é o propagandista. As funções são bem diferentes. O promotor, ele se preocupa em o produto estar no ponto de venda e fazer ações de merchandising local. Já o propagandista, ele não vende nada. Ele só promove medicamentos para o médico e o médico prescreve para o paciente quando ele achar mais adequado. E, finalmente, o consultor hospitalar. O que é diferente dessa função para as demais? Esse aqui não visita farmácias, ele não visita médicos em consultórios. Ele vai nos ambientes hospitalares e no governo para fechar negócio. São grandes quantidades. Todo hospital possui uma farmácia com o farmacêutico responsável, dispensando medicamentos diariamente, dia e noite até, para os seus pacientes internados. E quando o governo compra, aí é uma venda realmente, dependendo da situação, espetacular. Agora, finalmente, como ingressar no setor, né? Eu acho que essa é a parte mais importante de quem realmente está me ouvindo, porque acena com aquilo que eu chamo de caminho da prosperidade. Por que caminho da prosperidade? Porque uma vez que eu entrei há 35 anos, eu nunca mais saí. Seja diretamente atuando no laboratório ou indiretamente capacitando pessoas como você, eu sempre achei esse setor maravilhoso e é por isso que eu estou aqui explicando detalhadamente esse passo agora, como ingressar no setor. Você pode ir de uma forma independente ou qualificado. André, qual é a diferença? É muito simples. Você quer entrar no setor, você vai mapear as vagas e se inscreve na vaga, e essas vagas são publicadas nos sites especializados. Claro, né, um grande laboratório desses que eu mostrei, eles têm seleção automatizada de perfil. Se no campo do formulário está lá escrito ensino superior, você colocar ensino médio, o robô vai te descartar na hora. Se a região de atuação for limitada a 50 quilômetros, o raio de atuação do local de onde você mora, se você morar mais longe do que isso, o robô não vai te considerar. Então esse já é um filtro bastante importante do processo automatizado de seleção. Se você passar por isso, vai cair nos testes diversos. E aí cada laboratório tem o seu, então é difícil a gente poder generalizar. Agora, a fase mais importante é a das entrevistas, porque geralmente são em banca e você deve passar por uma do RH e outra de gerente distrital e também gerente regional. Tudo isso em banca. Se você nunca passou por uma entrevista em banca, prepare-se para momentos de tensão, porque eles são assim. Mas é normal, são bons empregos, bons salários, exigentes no processo seletivo. Onde estão essas vagas divulgadas, André? Você pode mapear o LinkedIn, o vagas.com e Gup também, mais recente, tem aparecido bastante vaga. Os laboratórios estão crescendo e precisam de gente qualificada. Agora,
Na questão da fase das entrevistas, você de forma independente, sem conhecimento nenhum sobre o setor, a chance de ser reprovado ela é brutal, porque justamente você tem poucos recursos de conteúdo para entender o que é a função do representante. E quem vai pelo glamour, pelo salário, é o primeiro a ser descartado, porque a função exige competências técnicas e comportamentais ao mesmo tempo. E é isso que é detectado, pessoas que não estão despreparadas. Quando você vai de uma forma qualificada pela Rep Pharma, além de mapear isso aqui, você começa a acessar as vagas por indicação. Como é que é isso, André? Como é que acontecem essas vagas por indicação? Pela expansão do seu networking. Ah, mas eu não conheço ninguém do setor, mas é isso que o curso vai te preparar, no sentido de existir uma aula sobre LinkedIn para que você pegue essa ferramenta e consiga atuar com planejamento estratégico. Porque sem isso, você vai estar sempre sozinho procurando um espaço nesse mercado, geralmente encontrando barreiras daquelas que eu mostrei para você. Portanto, quando você entra de forma qualificada pelo método Rep Pharma, você entende que numa sala de espera que os candidatos estão lá, com uma atenção bastante elevada, aquele grupo pode ser dividido em dois e os gestores sabem exatamente disso. Qual é a diferença? Primeiro, existem alguns com experiência de representantes e outros que não têm, como é o seu caso. Já vou explicar como é que você se situa dentro dessa competição. Começam as entrevistas, esse candidato parece ser atrativo. Ela, talvez, e esse aqui com essa postura, certamente não. Agora, aqueles que não têm experiência, quando começam as entrevistas, percebe-se o seguinte: esse está fora, essa também está, essa aqui é qualificada e esse aqui não é, mas talvez a gente fique na dúvida. Vamos prosseguir no processo. Resultado final da seleção, do que a gente mais tem visto recentemente. Ao contratar a pessoa sem experiência, mas qualificada pela Rep Pharma, o que o gestor está ganhando? Está ganhando gente que tem uma qualificação bastante alta, a motivação lá em cima, ausência de vícios, competência e muito engajamento. Então, pegar um aluno Rep Pharma do topo, que se dedicou, que estudou o método, que conhece profundamente o setor, é uma tremenda vantagem para o laboratório e para o gestor em si que está apostando nessa pessoa sem experiência, porque ela já vem pronta para se desenvolver dentro do laboratório com um esforço muito menor que em qualquer outra situação. E com isso, a gente tem uma galeria de alunos que, após entrar no laboratório, mandam fotos para a gente e vídeos e tudo mais, que tem uma grande gama de testemunhos também. Esses aqui são reencontros que eu tenho tido com os alunos, eventualmente, né? Muito prazer. E agora, para você iniciar a sua transição de carreira, é muito simples. Basta entrar no site Rep Pharma, repfarma.com, clicar nesse botão aqui verde para começar a sua transição e, a partir daí, você vai ter acesso ao método Rep Pharma. Não é um curso online, ao vivo, com câmeras abertas. Isso é o básico, é muito mais do que isso. É uma formação completa para quem quer ingressar no setor e se desenvolvendo no módulo técnico, que essa é a base técnica do representante, e também no módulo RH. Dessa forma, você vai se capacitar tecnicamente e emocionalmente para os grandes desafios da sua transição de carreira para a área comercial da indústria farmacêutica. Por isso, a nossa lista de benefícios é muito longa, não vou me estender aqui. Mas basta você saber que depoimentos dos alunos estão no site, então é uma galeria também enorme de gente que, como você, não tinha experiência no setor, mas apostou no método, conquistou a vaga e depois devolveu, numa generosidade tremenda, tudo aquilo que ela passou e, a partir daí, conseguiu um bom emprego na área comercial da saúde dentro da indústria farmacêutica. É muita gente, não preciso passar aqui, basta olhar no site alguns que eu selecionei. Em resumo, qual é o caminho da prosperidade? Como é que você faz uma transição de carreira para um setor que só cresce, oferece oportunidades de acesso e de carreira? Vai lá no teu computador, digita repfarma.com e eu vou te esperar para te guiar no caminho da prosperidade. Muito obrigado pela atenção, a gente se vê no curso.